Vamos lá então, né, moçada? Vamos começar aí a bater um papo. Na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre a questão da criminalidade, né? E nós discutimos algumas questões aqui sobre a questão o que é criminalidade, o que é a questão do crime, né? Como que isso é encarado aí pelas questões geográficas, né? E é muito importante também, gente, a gente pensar o seguinte, né? Quando a gente determina alguns conceitos aí, a questão da criminalidade, a questão do crime, é lógico que você vai ter algumas diferenças com relação às áreas que estudam isso aí, né? No caso da geografia, você tem uma concepção, né? No caso da polícia, no caso da legislação penal, é outra concepção, né? Eles não necessariamente vão dividir essas informações igual nós fizemos aqui, tudo para eles é a questão do crime e criminalidade se enquadram, né, na mesma função, mas é importante que vocês entendam aí, porque a geografia ela tem um lado, né, relacionado às questões sociais que são importantes. Então essa questão da criminalidade ligada à questão social, ligada à questão mais do qualitativo, né, a questão do crime ligado mais à questão quantitativa, são fatores que necessariamente a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa, né, esses conceitos, né? Então, fiquem atentos com isso, né, principalmente a essas questões aí, dessas diferenças que existem. Bom, continuando a falar um pouquinho aí sobre essa questão da criminalidade, nós temos, na verdade, aqui um fator, na verdade, vários fatores relacionados à geografia urbana que vai levar à questão da criminalidade ou à questão do crime. Por quê? Porque, na verdade, a geografia urbana, ela trabalha o espaço geográfico. Então, nós estamos falando de um espaço específico, que é a cidade de Belo Horizonte, né? Esse espaço geográfico aí de BH, que, na verdade, você tem a divisão de 3 fatores. Nós temos a questão do território, nós temos a questão da paisagem, e nós temos a questão do lugar. Tudo isso vai interferir, querendo ou não, na criminalidade, principalmente dentro de uma cidade, dentro de um aglomerado urbano, tá? A questão do território, ela se dá muito, vocês viram aí no edital de vocês, que existe aí a questão de grupos criminosos, né? Facções criminosas, né? Está lá presente, em destaque, inclusive no edital, falando desses grupos que lidam com a questão da criminalidade, que tem a ver com uma questão territorial. Por que eu estou falando isso? Essas facções criminosas aumentam a criminalidade ou aumentam a prática do crime aonde você tem a disputa territorial entre essas facções, tá? Então, por exemplo, quando a gente analisa um processo de favelização, que na verdade são as periferias materialmente esquálidas, né, são essas áreas que são ocupadas de forma desordenada, querendo ou não, você acaba contribuindo para um processo aí relacionado a essas disputas territoriais pelas facções criminosas. Então, por exemplo, a questão do território está relacionado às relações de poder. Nós sabemos que nós temos um poder paralelo, né? Nós sabemos que esse poder está muito ligado também à questão do tráfico de drogas, que acaba contribuindo para o aumento da criminalidade, para a prática do crime também, né? A questão da criminalidade, ela vai entrar nessas relações de poder, muitas vezes como oportunidade para aqueles que vivem em situações precárias de ter uma ascensão social. Por incrível que pareça, nós temos uma relação da criminalidade com uma ascensão social também, né? As pessoas que moram nessas regiões, né, deprimidas, que a gente pode chamar assim também, que são regiões mais pobres, regiões carentes de infraestrutura principalmente, o indivíduo pode muitas vezes ver a questão do crime como sendo uma ascensão social. Porém, essa ascensão social, ela pode ser rápida, mas a expectativa de vida pode ser curta, não é isso? Então nós temos umas dicotomias aí importantes quando a gente analisa essa questão da criminalidade, tá? E as relações de poder, muitas vezes estabelecidas nessas áreas deprimidas, podem elevar os números relacionados aos crimes ali praticados, tá? Porém, são crimes praticados vinculados a uma disputa territorial.
E geralmente essas disputas territoriais estão relacionadas a essas áreas aonde você tem, né, baixa infraestrutura e baixa expectativa social do indivíduo. Tá certo? Então, muitas coisas estão ligadas a essa questão da territorialidade. A questão da paisagem. Como que uma paisagem dentro da cidade de Belo Horizonte pode interferir na questão da criminalidade ou na prática do crime? Tá? Porque a paisagem, ela tem a ver com o aspecto físico. O aspecto físico da cidade. Tá certo? Então, por exemplo, uma área mal iluminada, uma área que você tem uma grande concentração de lotes vagos, lotes abandonados, isso pode facilitar a prática do crime? Sem dúvida nenhuma. Tá? Áreas que são consideradas, né, áreas vazias, áreas que você não tem grandes comércios, áreas que você não tem grandes fluxos de pessoas, de ir e vir das pessoas, também pode facilitar a prática do crime. Então a questão da paisagem, ela pode facilitar isso. Por que muitas vezes a gente vê a Prefeitura de Belo Horizonte fazendo revitalização de praças? Tá? Por que isso é importante? A revitalização de praças, ela traz o indivíduo para a rua. Então, o cara que pratica, né, uma atividade física ao ar livre, querendo ou não, você está dando dinamismo àquelas áreas. Então, isso pode reduzir a prática do crime, sem dúvida nenhuma. Tá? Quando a gente, por exemplo, né, tem a necessidade de combater, murar lotes vagos, que isso também é uma prática feita pela prefeitura, né? É justamente para evitar com que determinados indivíduos possam usufruir daquele lugar para a prática de crime. Então, a revitalização, muitas vezes, da cidade, ela está vinculada à redução do crime também. Tá? Inclusive, nós temos uma lei, né, do plano diretor, que é a lei 7.165/96, que sofreu suas atualizações a partir de 2000, tá? Que joga o processo de urbanização dessas regiões mais periféricas, dessas regiões consideradas aí como favelas, né, um nome entre aspas aí, porque é um nome mais pejorativo, mas que é, né, aparece aí, querendo ou não, nos contextos que nós temos de uma cidade, a nomenclatura favelas, mas nós sabemos que são periferias materialmente esquálidas, né, são regiões que estão fora do centro, estruturalmente precárias, daí que significa, né, esse processo de favelização ou a desfavelização. Não sei se vocês repararam, mas nas referências bibliográficas de vocês, tem uma coisa chamada lá desfavelização. O que é isso, né? É justamente urbanizar as favelas. Tá? A urbanização das favelas também ajuda a você reduzir esse aspecto físico que pode facilitar a prática do crime, mas também aumentar a infraestrutura dessas pessoas que muitas vezes não têm esse tipo, né, de estrutura para poder ter uma qualidade de vida adequada. E isso está presente no nosso plano diretor da Lei 7.165. Né? Porque a lei que vocês precisam saber sobre a questão do plano diretor, ela se divide na questão patrimonial, na questão do patrimônio, na questão da segurança pública, não é isso? Já que vocês vão trabalhar, inclusive com a prática do crime, tanto com relação ao patrimônio, mas também com relação a pessoas, tá? Tem a ver com a questão relacionada a transporte e a questão relacionada ao meio ambiente. São essas intervenções do plano diretor que vocês precisam saber. A questão do patrimônio, a questão da segurança pública, a questão vinculada ao transporte, a questão relacionada ao meio ambiente. Nós vamos ver cada um desses fatores da lei, né? Mas tudo isso aqui busca uma questão de urbanização, uma melhoria da infraestrutura e uma melhoria da qualidade de vida. Quando a gente fala da questão patrimonial, né, revitalização de patrimônios, cuidar dos patrimônios, a Guarda Municipal, o patrimônio não está ligado somente a aspecto histórico, não. Né? São bens públicos que pertencem ao município. Então, por exemplo, uma escola municipal é um patrimônio? Sem dúvida nenhuma. Né? Um parque ecológico é um patrimônio? Claro. Né? Então, patrimônio é tudo aquilo que pertence ao município de esfera pública.
tá? A questão da segurança pública, vocês vão ver que um dos tópicos da lei lá, do plano diretor, é justamente o quê? A revitalização, a urbanização de favelas, tá? Justamente para você reduzir essa questão das relações de poder, porque o que acontece? Quando você não urbaniza uma favela, vamos colocar sempre entre aspas favela, tá? Mas quando você não urbaniza uma favela, você abre caminho para que o poder paralelo faça isso, tá? Você já deve ter visto, né, ouvido falar várias vezes dos milicianos. No caso de Belo Horizonte, as milícias, elas existem? Existem. Porém, numa esfera muito menor do que quando comparado, por exemplo, ao Rio de Janeiro. Tá? Que a gente sabe que lá o negócio já é mais, né, institucionalizado, por assim dizer. Não é isso? Só que aqui também nós temos isso. Então, por exemplo, o cara que lida com o tráfico de drogas nessas regiões, ele pode muito bem gerar um benefício para a população em prol da sua proteção. Não é? Então o cara fala assim, já que o poder público não chega até aqui, o poder paralelo, ele traz isso até mim. Então quer dizer, né, se eu não consigo na esfera pública, eu consigo por meio desse poder paralelo. Então eu acabo fortalecendo essas relações de poder nessas áreas mais periféricas. Então também é um negócio importante que a gente tem que levar em consideração. A partir do momento que a prefeitura ela começa a gerar um processo de urbanização e começa a permitir com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, aí sim você começa a reduzir a interferência desse poder paralelo sobre esses lugares. Entenderam, moçada? Então, muita coisa está vinculado a essa questão da urbanização. E isso está relacionado diretamente à segurança pública. Segurança pública, a gente não resolve somente com efetivo na rua, né? A segurança pública, ela parte desde o combate da criminalidade, que é um aspecto social, que vai gerar um combate do crime, que é um aspecto quantitativo. Tá certo? Então nós temos aí várias maneiras de encarar essa questão da segurança pública e, obviamente, de combater a questão da criminalidade. Tá? E o lugar, né? O lugar tem muito a ver com a identidade. Então as pessoas, elas criam identidades com relação àqueles determinados lugares. E essas identidades têm muito a ver com o aspecto cultural, a questão da cultura. Como assim, professor? Não entendi. A gente começa a criar identidades com os lugares e isso vai acabar trazendo uma cultura sobre a questão onde eu moro? Sem dúvida nenhuma. Tá? Se você pega hoje as pessoas que moram nessas regiões mais deprimidas, não necessariamente elas querem sair dali. Tá? Por quê? Porque elas já criaram todo um vínculo com aquele lugar. A pessoa foi criada ali, né? Nasceu ali, foi criada ali, assim como seus familiares. Ela conhece todo mundo ali, ela se sente acolhida naquela região. E outra coisa também, nós temos uma particularidade em Belo Horizonte, que é o quê? A ótima localização das favelas. Né? As favelas são bem localizadas em BH? Sem dúvida nenhuma elas são bem localizadas. Tá? Se você analisa aí, né, as primeiras favelas que surgiram, né, as primeiras periferias materialmente esquálidas que surgiram em Belo Horizonte, a grande maioria delas estão próximas ao centro ou estão próximas à área planejada. Por exemplo, a região da Serra, Morro do Papagaio, né, a Pedreira Prado Lopes, são todas áreas muito bem localizadas. Você consegue sair da PPL, da Vila PPL, né, Pedreira Prado Lopes, a pé para o centro, tranquilo. Né? Você chega ali numa boa, sem gastar muito com a questão aí de transporte. Se você pega, por exemplo, a favela do Morro do Papagaio, lá conhecidíssima ali na Nossa Senhora do Carmo, você chega até a região da Savassi num pulo. Né? Se você pega, por exemplo, a favela da Serra, também você chega na área central muito rápido. Então são áreas, inclusive, consideradas o quê? Áreas nobres de Belo Horizonte. Tá? Então nós temos uma característica muito própria disso aí. Agora, vai pegar aquelas pessoas e transferir para um lugar mais distante, mesmo que a casa seja melhor do que ela está hoje. Ela não vai. Né? Ou ela resiste aí. Por quê? Você está quebrando aquela identidade que ela criou com aquele determinado lugar. Né? Você está quebrando aquela questão relacionada à cultura estabelecida naquela área.
tá certo? Então, por exemplo, quando a gente tem alguns projetos aqui, né, Minha Casa Minha Vida, né, nós temos alguns projetos aí relacionados a tirar pessoas de áreas de risco para levar para regiões, né, mais afastadas, dando para ela uma infraestrutura um pouco melhor. Muitas não querem ir. Nós tivemos um episódio muito famoso em Belo Horizonte, que foi com relação ao Morro das Pedras. Não sei se você sabe onde fica o Morro das Pedras. Morro das Pedras fica ali no final da Silva Lopo, né, até a região da Raja Gabaga lá em cima, aproximadamente, né? Então, quer dizer, você pega ali desde a Silva Lobo ali embaixo até a região da Raja lá em cima, tá? Ali teve um episódio que foi muito famoso em BH, que trata um pouco disso aí. O que acontece? Ali é considerado uma área de risco? É considerado uma área de risco. Uma área, inclusive, de risco geológico. Tá? Moçada, quando eu falo área de risco geológico, vocês entendem o quê? Área de risco geológico é a mesma coisa do que área de risco relacionada a inundações? Alagamentos? Não. O que é área de risco geológico? Desabamentos. Desabamentos de em quê? Principalmente de encostas, né? Então, cuidado, quando a gente fala de área de risco geológico, nós estamos falando de desabamentos. Tá? Desabamentos. Tá certo? Desabamentos principalmente de encostas. Ou qualquer coisa que você tenha movimentação do solo. Tá? Desabamentos de encostas ou também qualquer coisa relacionada à movimentação do solo. Tá? Então, por exemplo, áreas de alagamentos tem a ver com a questão do risco geológico? Não necessariamente. Por quê? Porque o risco geológico ele vai ocorrer se eu tenho movimento da geologia, né? Movimento ali relacionado ao solo. Tá? E essas áreas são consideradas áreas de risco? Sem dúvida nenhuma. Professor, eu posso dizer que a maioria das favelas encontradas em Belo Horizonte, elas podem sofrer o risco geológico? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Aonde que a maioria das favelas em BH estão localizadas? Justamente por causa da nossa topografia, nas áreas serranas. Tá? E por que nas áreas serranas? Porque eram as áreas limites de Belo Horizonte. Tá? Então, quer dizer, a pessoa que não conseguia se enquadrar dentro da região central, porque o valor econômico do metro quadrado ali é muito caro, se deslocavam para as regiões mais periféricas. E as regiões periféricas de Belo Horizonte são limitadas pela serra, né? No caso aí, pela Serra do Curral. Então as pessoas começavam a subir a serra. E a nossa topografia, que é uma topografia serrana, acaba aumentando a questão do risco geológico ligado a esses processos de favelização. Tá? Então, quando vocês pegam lá, né, lá no edital de vocês, as referências bibliográficas, que é importante dar uma olhada, dar uma leitura nos textos, né, o que a gente chama de o texto seco, né, lá no texto mesmo, que eles colocaram lá, analisar isso, porque eles colocam lá que a desfavelização, ela também combate, ou era para combater, essa questão do risco geológico. Como? Deslocando as pessoas daquelas áreas para as áreas mais estáveis, geologicamente falando. Tá? Áreas mais planas, ou né, construir condomínios para que essas pessoas possam ficar alojadas ali em maior segurança. Só que aí entra nessa questão do lugar. Né? Essa questão do Morro das Pedras que eu estava falando com vocês, que é uma região de risco geológico, nós tivemos desabamentos de encostas lá, principalmente no período de chuva, né, aquela chuva mais fininha, aquela chuva que a gente chama de chuva frontal, que é aquela chuva constante, que logo em seguida você tem uma queda de temperatura, igual aconteceu recentemente aí, né, aquela chuvinha que fez logo em seguida com que a temperatura de BH reduzisse. Aquilo ali, né, aquele risco geológico é iminente. Então pensa o seguinte, ali tinha uma família morando no Morro das Pedras, que o homem foi deslocado com sua família para uma área mais estável, uma área sem risco geológico. O que ele fez? Ele pegou a família e retornou para a área de risco. Tá? E ali houve um desabamento em que o filho dele morreu. Tá? Esse homem foi acusado de homicídio.
Por quê? Porque ele assumiu o risco de matar ao retornar para o local que estava, né, em iminente risco geológico. Então, quer dizer, ele assumiu o risco de matar, tá certo? E ele foi condenado por isso, tá certo? Então, quer dizer, essas questões urbanas, elas também têm uma lei que o protege, tá? Se o indivíduo, ele insiste em ficar numa área que traz uma ameaça para a sua família, ele está assumindo o risco de matar, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Então existem parâmetros urbanos aí também que, obviamente, faz com que o cara quebre essa cultura e essa identidade com aquele determinado lugar. Mais tarde eles viram que, na verdade, o interesse do rapaz era porque ele comandava uma boca de fumo na região. Então, quer dizer, né, existia um vínculo ali muito maior do que a questão cultural. Né? Existia um vínculo comercial ali para ele e altamente lucrativo. Tá certo? Mas que acabou colocando em risco, assim como ocorreu a morte do seu filho, ao retornar para aquele local ali, que era uma área considerada anecúmena, uma área imprópria para habitação, uma área considerada de risco geológico. Tá? Então vocês fiquem muito atentos, porque em Belo Horizonte nós temos muitas áreas com risco geológico, muito vinculado à própria topografia da cidade de Belo Horizonte. Tranquilo, moçada? Entenderam isso aí? Está muito claro, né? Isso é muito importante vocês interpretarem. Agora, a geografia urbana de Belo Horizonte, então, remete ao estudo do espaço geográfico, que está vinculado à questão da territorialidade, aonde você estipula as relações de poder. Que o crime pode ser aumentado ou reduzido por meio da paisagem que trabalha o aspecto físico, aonde o lugar, a identidade e a cultura permite com que aquelas pessoas residem naquelas áreas por mais tempo. Então, se a cultura e a identidade originam um lugar e esse lugar apresenta um aspecto físico que compõe a sua paisagem, facilitando a prática do crime, você estabelece relações de poder numa disputa territorial, compondo o espaço geográfico daquela cidade, que é estudado pela geografia urbana de Belo Horizonte. Tá certo? Então, quer dizer, as coisas estão totalmente interligadas. Tá? Uma coisa leva à outra. Tá? Até no processo de ocupação, você tem que tomar cuidado aí que você pode aumentar ou reduzir o aspecto relacionado à criminalidade. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Entenderam? Joia? Agora, quando a gente fala dessa lei aqui, né, 7.165, que é o plano diretor que nós temos, eles vão lá e estipulam, né, essas 4 subseções para vocês. Patrimônio, segurança pública, transporte e a questão do meio ambiente. Tá? Se a gente pega a questão patrimonial, como que nós podemos trabalhar isso? Então, vamos pegar aqui a questão do patrimônio, que a Guarda Municipal ela tem a obrigação de cuidar, porque ela pertence, inclusive, às suas funções. Né? A questão patrimonial, hoje em Belo Horizonte, nós podemos citar os prédios públicos municipais, né? Cada um na sua esfera, porque Estado é do Estado, o que é do município é do município. Então nós temos os prédios públicos municipais, que aí no caso, né, a obrigação da revitalização, de cuidar, né, de evitar processos relacionados a pichações, tudo isso cabe à guarda. A revitalização cabe, obviamente, à prefeitura. Né? Ou, muitas vezes, o cara é dono de uma casa que foi tombada. O cara ser dono de casa tombada é a pior coisa que pode existir. O cara não pode modificar absolutamente nada. Ele não pode fazer uma reforma na casa, ele não pode mudar a fachada da casa, ele tem que manter tudo aquilo como sendo original. Tá? E isso acaba também contradizendo uma coisa que é o seguinte: a questão da história patrimonial versus a modernidade. Que aí nós temos um negócio relacionado àquilo que é para ser protegido, aquilo que é para ser preservado, contra aquilo que é moderno, contra aquilo que está vindo como novidade. Como que nós, né, em termos da questão do planejamento urbano, como que isso aqui se combina ou automaticamente ele se confronta?
No caso, para você hoje manter os patrimônios públicos, os prédios públicos, as fachadas de prédios que são tombadas, ou de casas que são tombadas, nós temos algumas áreas que, inclusive, as obras foram embargadas. Por exemplo, nós temos algumas áreas ali na Avenida Amazonas, próximo ao Colégio Santo Agostinho, tá? Aquelas casas ali do lado direito para quem vai ao centro, são todas tombadas pelo patrimônio público, elas não podem ser alteradas as suas fachadas, tá? Nós temos uma área ali também na Rua Leopoldina, ali na região do Santo Antônio, na região ali da Leopoldina, né? Inclusive eu conheço bem ali porque eu moro ali perto e sei que a situação ali é muito complicada, relacionado ao patrimônio público ali. Tem toda uma área que é quase um quarteirão, que está todo, né, fechado. Vocês já viram aquela área ali? Né? Na Rua Leopoldina, eles fecharam todo um quarteirão ali, o pessoal que frequentava em Nome do Santo, Botequim Santo Antônio, o pessoal que saía, né? Alguém aqui saía? Né? Tá lembrando, né, minha querida? Da Quebradeira, né? Botequim Santo Antônio, não é isso? Bar do Lulu, ali. Falei Bar do Lulu, o olho até brilhou, né, meu querido? Um lugar ali bem frequentado, um lugar, né, era boêmio, era uma região boêmia de Belo Horizonte, né, essa região ali. Se você passa ali na Rua Leopoldina, esquina com Rua Congonhas, tá? Vocês vão ver todo um muro fechado ali, ó, de alumínio, que é uma obra que foi embargada pela prefeitura por causa dessa questão patrimonial, tá? Na Avenida Amazonas, aquelas casas ali, o problema é que as casas estão extremamente precárias, né? Elas estão extremamente assim, acabadas mesmo. Por quê? Não adianta você tombar, você tem que cuidar, né? E muitas vezes a prefeitura não tem condições de cuidar daquilo. E detalhe, a obrigação de revitalizar essas áreas é o dono. E aí o cara não vai gastar, às vezes, né, uma fortuna para revitalizar uma casa daquela. Ele vai deixar lá, né? E aquilo começa a virar o quê? Mais uma vez, um problema relacionado à segurança pública, porque viram casas abandonadas, né? Muitas vezes podem ser ocupadas por pessoas que querem cometer algum tipo de crime, por usuários de droga. Então, quer dizer, você acaba considerando algo extremamente importante para a história a algo ligado à questão da segurança. Então, por exemplo, deixar essas casas abandonadas, você está aumentando a possibilidade de cometer crimes, tá? Por quê? O cara que é um usuário de drogas, ele vai para essa casa, fica lá, usa droga, faz pequenos furtos para manter o seu vício, né? Esconde nessas áreas, inclusive contra a questão da segurança, e ali então começa a aumentar a questão do crime naquelas áreas, tá? Então, por isso que a revitalização é muito importante. Essas duas regiões aqui, na Avenida Amazonas e na Rua Leopoldina, são áreas que a extensão é muito grande. Tá? Ali então, do lado do Colégio Santo Agostinho, você consegue identificar essa área. Na Rua Leopoldina também consegue, ali na esquina com a Rua Congonhas. Oi, meu bem. O quê? Na Rua Itapecerica? Me fala onde, mais ou menos, que aí você falou assim, perto do Odilon Beres. Todas são, né? Porque ali é a região, você está falando da região da Lagoinha ali, né? É onde, inclusive, você tem a Cracolândia. Né? Então, nós não podemos esquecer que são áreas, que são casas. Santa Teresa tem muito, né? A gente não pode esquecer também de Santa Teresa. Só que Santa Teresa, ela tem uma característica que é um bairro ainda boêmio. Então, você tem movimentos ali, né? A Praça Duque de Caxias ali, você tem umas áreas ali que são áreas que frequentam, que você tem movimento, que você tem um dinamismo, tá? Diferentemente dessas áreas. Por quê? Essas áreas não são áreas. A Avenida Amazonas, tudo bem, mas é uma parte da Avenida Amazonas, quase chegando a Raul Soares, que você não tem ali, principalmente à noite, um grande fluxo, a não ser de carros. Mas fluxo de carro não evita a questão da criminalidade. Né? Porque o cara dentro do carro ele não vai descer para poder evitar um crime, a não ser que seja um policial. Né? E outra coisa, na Rua Leopoldina, ali, em determinado momento, a área comercial hoje enfraqueceu muito. Por quê? Porque aquele quarteirão ali era toda uma área comercial. Quando a gente pega a Rua Diamantina, né? Quando a gente pega a Itapecerica, quando a gente pega aquela região toda ali, que é uma região mais antiga, você tem várias casas tombadas. Então você não pode fazer o quê? Uma revitalização urbana. Tá? E aí, no caso, alguém que vai assistir minha aula sábado, de planejamento urbano?
Então nós vamos falar muito sobre isso aí também, né? Porque o que acontece? Nós temos um projeto em Belo Horizonte que é chamado Projeto Haussmanniano, que é um projeto de higienização das cidades, tá? Belo Horizonte já passou por isso, né? E não passa por isso atualmente porque esbarra na questão patrimonial. Porque a ideia seria o quê? Demolir tudo aquilo que é velho e construir tudo aquilo que é novo. Tá certo? É você trazer o quê? Essa modernidade. Só que aí entra os historiadores, entram também os teóricos que lidam com a história de Belo Horizonte. Porque eles falam o seguinte: um povo sem história é um povo sem identidade. Então, quer dizer, você vai desconstruir tudo aquilo ali para construir tudo que é moderno, então você perde o aspecto cultural. Mas você deveria manter o aspecto cultural de uma forma que não aumentasse a questão da criminalidade. Né? Porque abandonar esses prédios ali, porque muitas vezes os donos não têm condições de revitalizar essas casas, é um problema. Tá? E cabe ao dono fazer isso, a não ser que o dono seja a prefeitura. Aí a prefeitura que é obrigada. Mas se ali é uma propriedade privada, cabe o dono daquelas casas ali revitalizar. Né? E eles não fazem isso. E aí qual está sendo a solução para permitir com que a modernidade aconteça junto à questão patrimonial? Não sei se vocês já repararam, mas os prédios estão sendo construídos no fundo dessas casas que são patrimônios. O que eles estão fazendo? Eles estão mantendo a fachada com as casas antigas, né? E no fundo dessas casas você tem lá um edifício moderno sendo levantado. Você vê muito isso aqui, ó, ali na Rua da Bahia, quase esquina com contorno, tá? Quase pegando a Carangola, antes. Né? Antes de você atravessar a contorno, você tem um prédio todo espelhado ali, vocês já viram? Todo espelhado, todo modernão, todo bonito. Só que na frente desse prédio moderno ali, tem uma casinha preservada. Tá? Tem uma casinha preservada ali, uma casinha antiga. Por quê? Porque a casa é patrimônio. Então eles não demoliram a casa, mas no fundo, provavelmente essa casa tinha um quintal muito grande, porque era uma característica, principalmente daquela área planejada ali de Belo Horizonte, né? Que você tinha uma elite que morava ali, né? Áreas muito grandes. Você então construiu esses prédios modernos, né? No fundo dessa casa. Então, quer dizer, isso é muito comum hoje em BH. Você manter a fachada. Quem estudou aí, por exemplo, na Faculdade UNA, ali da Rua Imorés, perto ali da João Pinheiro, tá? A Faculdade UNA ali, conhece a Faculdade UNA? Né? Na Imorés ali perto da João Pinheiro. Quando você olha lá, na frente da Faculdade UNA, são casas antigas. E quando você entra nessas casas, que você chega até o prédio da UNA lá no fundo. Não é isso? Isso também foi uma iniciativa para combinar a questão da modernidade com a questão da história. Tá? Então isso pode ser feito. Por que na Leopoldina e na Amazonas as obras estão embargadas lá? Porque já começou a demolir as casas. E a ideia não era demolir as casas, era preservar as casas, construindo no fundo dessas casas prédios modernos. Porque aí você mantém a fachada como sendo a questão patrimonial e no fundo trazendo a questão da modernidade. Entenderam isso? Tá? Então, né, são aspectos importantes que nós temos que levar em consideração quando nós trabalhamos a questão patrimonial. Tá, moçada? É claro também que esses prédios públicos, né, municipais, têm que ser preservados, como por exemplo aí nós temos, né, algumas casas que são tombadas, museus. Nós podemos citar aqui alguns museus, né, o museu ali de Minas Gerais, né, o Museu de Minas, que é justamente ali na João Pinheiro. Conhece? Ali é um casarão tombado, bonito, né? O Museu Abílio Barreto, que é o museu mais, né, onde você tem um casarão mais antigo de Belo Horizonte, que era a sede da fazenda do Curral del Rei. E vocês devem ver tudo isso em história, não é? Fazenda lá da sede do Curral del Rei, Abílio Barreto, né? E tudo mais, que é o casarão mais antigo que nós temos em BH. Tudo isso são prédios públicos municipais, tá? Outra coisa também que é importante, moçada, nós tivemos projetos, como eu falei com vocês, né, de higienização. Então, nós tivemos projetos relacionados ao quê? Belo Horizonte, você já teve uma parte que já foi totalmente demolida e que foi reconstruída. Nós podemos citar um exemplo muito claro.
a Igreja da Boa Viagem. A Capela da Boa Viagem, ela foi totalmente destruída nesse projeto haussmanniano, que é um projeto de higienização. E foi construída mais tarde a Igreja da Boa Viagem. Então nós não podemos mais considerar a Igreja da Boa Viagem como sendo a igreja mais antiga de Belo Horizonte. Porque a igreja não é antiga, a capela era antiga, tá? Mas a capela já foi totalmente demolida, tá certo? E aí, continuando a questão patrimonial, nós podemos pegar, por exemplo, o projeto arquitetônico da Pampulha, né, moçada? Da Pampulha. Vou pegar os principais, tá, gente? Bom, o projeto arquitetônico da Pampulha, você tem lá prédios que são tombados pelo patrimônio, né? Sem dúvida nenhuma, pelo patrimônio público. Projeto arquitetônico da Pampulha, nós não consideramos Mineirão e Mineirinho, não, hein? Tá? Mineirão e Mineirinho tá fora do projeto arquitetônico da Pampulha, tá certo? Por quê? Porque o projeto arquitetônico da Pampulha foi feito lá para os 3 porquinhos mineiros. JK, que mais? Oscar Niemeyer, que mais? Hã? Quem? Otacílio Negrão? Não. Janete também não. Janete é o nome do parque municipal, né? Américo René Janete. Burle Marx, que foi o paisagista, e mais um. Isso. Cadê a lindeza que falou Portinari? Cadê? Lindo, né? Aí, né? Esse menino aí é coisinha nossa já há mais tempo, né, delícia? Olha só o que acontece. 4, JK, Oscar Niemeyer, Burle Marx e Cândido Portinari, tá? Não é à toa que em frente à casa JK você tem as estátuas desses caras lá. O JK com Burle Marx, com Oscar Niemeyer e com Cândido Portinari. Vocês já viram que ali fizeram, né, uma parte, já que vocês gostam tanto de estátua, né, porque o pessoal adora estátua. Acho que na prova só vai cair estátua, né? Vai nessa, achando que vai cair só estátua, tá? Estátua vai ser as questões mais fáceis. As questões mais difíceis está tudo nisso que a gente está discutindo aqui, né? O que acontece ali? Em frente à casa de JK, você tem essas 4 estátuas que remetem justamente aos criadores da lagoa, da região da Pampulha, né? Ao entorno da lagoa da Pampulha, que é o projeto arquitetônico da Pampulha. Então, o projeto arquitetônico da Pampulha é o que está margeando a lagoa da Pampulha. Quais são esses projetos? Nós temos o Museu de Artes da Pampulha, que é o antigo cassino, né? Muito conhecido lá como antigo cassino. O pessoal em Belo Horizonte tinha uma jogatina danada aí, mas Museu de Artes pertence ao projeto arquitetônico da Pampulha. A Casa de JK, que virou museu, né? De Juscelino Kubitschek, obviamente. Você sabe que essa casa de JK era uma casa de campo, né? A Pampulha, na verdade, ela foi construída como sendo um refúgio do grande centro urbano de Belo Horizonte. Não é à toa que a Pampulha está afastada, né? A Pampulha é bem afastada da área planejada. Por quê? Era uma área rural. Era uma área que JK curtia ali como sendo uma casa de campo, tá? Não era uma casa dele porque ele gostava de morar lá, não. Era uma casa de descanso de JK, que virou museu, tá? Nós temos também a Casa do Baile, que tem as suas características curvas, né? Bem característico de Oscar Niemeyer, né? Tudo que você vê que tem curva é Oscar Niemeyer. Então, aquele prédio ali na Praça da Liberdade, por exemplo, famoso prédio ali de Oscar Niemeyer, né? Quando você está de frente aqui para o Palácio da Liberdade, é o que está à esquerda, lá no cantinho com a Avenida Brasil. Não é isso? Que não tem garagem. Já reparou? A garagem dos prédios lá é tudo aberto. Por quê, gente? O cara não pensava que Belo Horizonte ia se tornar também essa metrópole, né? Com alto índice de violência, essa coisa toda ali. Então os prédios, os carros ficavam ali mesmo, né? Na garazinha apertada ali. Mal, o cara que tem uma caminhonete, né, meu filho? Igual você, por exemplo, tá fazendo seu filme aí. Né? Esse menino com esse bigodinho aí, né? Esse aí tem cara de fazendeiro, né? Então, olha só, esse menino planta café. Como é que você chama? Leonardo, né? Léo, né? Léo. Esse bigodinho aí é Léo, né? Então aí o que acontece? O Léo ali, né? O Léo tem uma caminhonete ali gigantesca que não cabe naquela vaga ali. Então, né, o cara não sai do carro, ele fica preso ali. Então, quer dizer, era um projeto arquitetônico totalmente diferente que nós temos hoje, tá? Fala, lindeza.
Cadê? Tava faltando a espada de Grayskull, né? Fala, amor. Oi, meu querido. Residencial ainda. Inclusive, o que acontece ali? Aquele prédio do Oscar Niemeyer na Praça da Liberdade, a grande dificuldade das pessoas que moram ali, sabe o que é? Ter móveis. Porque o prédio é curvo. E o que facilita móveis é quina. Entendeu? Então, quer dizer, como ali é curvo, os móveis para encaixar ali tem que ser tudo planejado, tem que ser uma coisa fora do comum. Né? O Oscar Niemeyer tem uma característica, é o seguinte: os prédios, a arquitetura dele é muito moderna, mas ela é de difícil execução. Tá? A sede administrativa do governo de Minas Gerais foi ele que fez, ali na divisa de Vespasiano com Belo Horizonte. Você pode ver que ali tem um prédio suspenso. O prédio é todo suspenso. Então é dificílimo a execução das obras de Oscar Niemeyer. Agora, era um cara que, né, sem dúvida nenhuma, estava bem à frente do seu tempo. Inclusive, o Oscar Niemeyer, ele tem muita influência de um arquiteto espanhol chamado Gaudí. Né? Então ele trouxe muito esse Gaudí para o Brasil. O Gaudí foi um arquiteto, né, que viveu precisamente em Barcelona, que deu origem, inclusive, à catedral mais conhecida do mundo, né? A Catedral da Sagrada Família, em Barcelona, que está inacabada até hoje, e tudo dele é curvo, né? Tudo você vê essa questão da curva. Então, o Oscar Niemeyer trouxe um pouco dessa ideologia de Gaudí para Belo Horizonte, para o Brasil, porque também ele foi responsável pela construção de Brasília. Então, né, você vê muito isso nas arquiteturas de Oscar Niemeyer. Tá? A Casa do Baile, ela tem também, né, o seu formato curvo, principalmente no seu telhado, você vê literalmente essas curvas. E é claro que nós não podemos esquecer do Yacht Club. O Yacht Club, literalmente, ele era uma região portuária, né, para você ali colocar os iates que passeavam pela Lagoa da Pampulha. Inclusive, você tinha esportes aquáticos sendo realizados na Pampulha, que o Márcio Lacerda, né, deslumbrou isso aí, falou que, né, até o final do ano do mandato dele, todo mundo estaria nadando na Lagoa da Pampulha, fazendo, né, esportes radicais. Se você cair na Lagoa da Pampulha, meu filho, é perigoso você derreter. Tá? Porque ali você tem metais pesados, que muitas vezes são trazidos da onde? Do esgoto, moçada. Ali cai esgoto. Ah, pessoa, mas tem um parque ecológico da Pampulha que ele trata o esgoto de Sarandi e Ressaca. Não, senhor. Né? Ele não consegue tratar toda a água de Sarandi e Ressaca, não. Inclusive os córregos Sarandi e Ressaca são córregos que vêm de Contagem. Então o problema está lá em Contagem. É o problema que nós temos com os municípios vizinhos, relacionados ao combate da questão do meio ambiente. Né? Então, quer dizer, para não poluir a Lagoa da Pampulha, esses córregos tinham que ser tratados lá na sua origem, ou seja, lá no município de Contagem, tá? Que pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. Tá certo? Quantos municípios pertencem à região metropolitana de Belo Horizonte mesmo? 34. Com ou sem Belo Horizonte? Com. Sem Belo Horizonte são quantos? 33. Né? Olha, beleza, hein, gente? Tá, ó, 100%. Né? Tô gostando de ver, já estão preparadíssimos para a prova. Né? Olha que pergunta. Já pensou cair um trem desse? Tem gente que acha que vai cair isso. Né? Gente, cuidado, né? Prova de ensino fundamental 2 é diferente de prova de ensino médio. Cuidado com isso. Né? Porque tem gente que fica decorando só negocinho, né? Ah, eu estou passando aqui, que estátua é essa? Deixa eu ver que estátua que é. É importante saber? Claro que é, faz parte do roteiro turístico de Belo Horizonte. Agora, roteiro turístico de Belo Horizonte não significa que você tem que sair por aí conhecendo estátua, não, né? Porque nem o município de Belo Horizonte conhece todas as estátuas que nós temos. Tá? Tem estátuas que não são catalogadas em Belo Horizonte. Tá? Os caras colocaram lá, igual, por exemplo, tem uma estátua ali na Getúlio Vargas, em frente ao TRT, que é um busto de uma pessoa ali. Quanto você quer apostar que várias pessoas já devem ter falado que aquilo ali é Getúlio Vargas? Né? Porque muita gente falou assim, ah não, tá na Avenida Getúlio Vargas, tem um busto ali, é Getúlio Vargas. Lógico, é óbvio, não é Getúlio Vargas. É um gaúcho que está ali. Se você vê pela bombacha dele, se você vê pela roupa dele, aquele lacinho aqui, aquela gravatinha aqui, ó, tá? Aquilo é coisa de gaúcho. Eu sei o nome? Não.
Né? Por que você não sabe o nome, pessoal? Você não sabe nada de geografia? Não, não é isso não, porque eu já fui no município, nem o município sabe que estátua é aquela. Aquilo foi colocado num determinado governo e ninguém sabe quem que é o cara. Não tem registro daquela estátua, né, daquele busto ali. Mas dizem que é um gaúcho que foi muito importante aí para não sei o quê, e homenagearam ele na Avenida Getúlio Vargas. Você tem que preocupar é com o Roberto Drummond. Porque o Roberto Drummond, ele não está localizado na Getúlio Vargas, mas está localizado na região da Praça do Diogo de Vasconcelos, que é a Praça da Savassi. Roberto Drummond, já falei com vocês a grande importância que ele tem, né? Afinal de contas, aquela célebre frase, né? Enquanto tiver uma camisa preta e branca no varal, o atleticano torce contra o vento. Não é isso, meu bem? Hein? Tá tudo bem com você? Tá? Né? Então, quer dizer, né? Um cara atleticano, um cara extremamente competente, né? Coisa que do outro lado lá não existe. Né? Então, Museu de Artes, Casa JK, Casa do Baile e Yacht Clube. Tá faltando a principal aqui, não tá não? Isso. Vamos parar de chamar de igrejinha? É igreja. Né? Igreja São Francisco de Assis. É aonde Cândido Portinari está mais ilustrado ali, sabia? Porque aqueles painéis ali são todos eles pintados por Cândido Portinari, os azulejos de Cândido Portinari, que celebram justamente a questão de São Francisco de Assis com seus animaizinhos ali, ó, protetor dos animais, tá? Que inclusive essa igreja, ela tem uma particularidade, né, moçada? Ela demorou a ser considerada uma igreja. Ela foi considerada igreja quando o Papa, né, teve aqui em Belo Horizonte e determinou que aquilo ali seria uma igreja. Por quê? Porque o projeto arquitetônico daquela igreja era totalmente diferente dos projetos arquitetônicos que nós tínhamos nas nossas igrejas. Por quê? Você já deve ter cansado de ouvir que as igrejas de Belo Horizonte são ecléticas e neogóticas. Tudo é eclético e neogótico. Não é isso? A coisa mais fácil de ser cobrada de vocês é a igreja. Porque, né, se você tiver dúvida, marca eclético e neogótico. Né? Então, quer dizer, porque só tem, na verdade, duas igrejas que não vão se enquadrar no estilo eclético e neogótico. São Francisco de Assis, que ela é moderna, tá? Inclusive, sabe por que ela é curva? Para representar a Serra do Curral. Tá? Quando o Oscar Niemeyer projetou a igreja de São Francisco, ele queria representar nas suas curvas a nossa Serra do Curral. Né? Ele queria imortalizar o nosso patrimônio natural, que é a serra. Tá? E aí então ele fez aquele formato curvo. O altar da igreja de São Francisco é totalmente diferente dos altares das outras igrejas. Por isso que eles inclusive tinham uma resistência muito grande de considerar a igreja de São Francisco uma igreja. Né? Então, no caso aí, a própria arquitetura dela é uma arquitetura moderna, é uma arquitetura diferenciada. Tá? E a outra, que não obedece também a um projeto eclético neogótico, é a São José. Tá? Porque a São José, ela tem um predomínio eclético neomanuelino. Tá certo? Então, quer dizer, isso é o tipo de questão para pegar o desprevenido na curva. Né? Porque o aluno viciado é assim. Né? O aluno viciado vai, não vou nem ler, eclético neogótico. Aí cai São José. Aí o menino viciado vai estar lá, eclético neogótico. Ele vai lá e marca. Mas é eclético e neomanuelino, que aquilo ali é um projeto holandês. Tá? Diferente do neogótico. Tá certo? E outra coisa, quer identificar neogótico? É só olhar as torres das igrejas. São torres pontiagudas. Bateu o olho, são torres pontiagudas? Eclético e neogótico. Pessoal, por que você fala sempre eclético e neogótico? Eclético é que você não tem apenas uma única estrutura, uma única arquitetura. Você tem uma mistura, mas predomina a neogótica. Entenderam? Quando a gente fala eclético, é que você tem uma mistura. Uma pessoa eclética é uma pessoa que gosta de pagode. Você gosta de pagode? Gosta de pagode. Né? Gosta de axé? Gosta de axé. Gosta, né? De axé. Você gosta, por exemplo, de repente você está num funk, é ou não é? Hein, minha querida? A cara de funkeira, né? Olha lá, hein? Cara de funkeira total, né? Vai lá no Cocobongo, já foi? Né? Cocobongo, no encontro lá de Marcinho com Tati Quebra-Barraco, não é isso? Marcinho Bola de Fogo. Eu já fui nisso, né? Ali no Barro Preto, já fui, tá? Lugar tranquilo, super bem frequentado, né, Wolverine? Né? O Wolverine vai porque ele é imortal.
né? Então ele vai lá, tranquilo, não tem problema nenhum, né? Toma tiro, regenera na hora. Né? Frequentador da Fênix também, era uma boate muito conhecida aqui em Belo Horizonte. Fênix também conhecida sem cabeça, né? Boate sem cabeça, o pessoal ia lá, cortava a cabeça, não sei o que acontecia, né? Um lugar bem tranquilo também, só família. E aí, o que acontece, né? Quando a gente fala aí dessas questões arquitetônicas, tá? Ecléticas, é essa mistura, né? Eclético significa isso. Mas sempre tem alguma coisa que predomina ali. Sempre tem algo que você tem um certo predomínio naquela estrutura arquitetônica, tá? Bom, Mineirão e Mineirinho não entra aqui. E nem o Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego. Ele não é um patrimônio histórico, tá? Não é um projeto arquitetônico da Pampulha. Apesar dele estar ali, né, na região que margeia a Lagoa da Pampulha, o projeto arquitetônico enquadra somente essas estruturas aqui, tá? Vocês já ouviram falar do Parque Ecológico, né? Vamos colocar um óbvio aqui, que não pertence ao projeto arquitetônico, mas está presente na Pampulha. Por ele ser um parque, ele se torna um patrimônio. Parque é patrimônio, é diferente de reserva. Reserva pertence geralmente a uma propriedade privada. Parque é patrimônio, pertence ao município, pertence à população, tá? Pode pertencer ao Estado e também pode pertencer à União, tá? No caso do Parque Ecológico da Pampulha, ele também é um patrimônio, mas não é um patrimônio tombado. Inclusive, ele é conhecido como promotor Francisco Lins do Rego, em homenagem ao promotor que foi assassinado na Prudente de Moraes com Joaquim Murtinho, às 16 horas, né? Foi vítima da questão dos postos adulterados aqui em Belo Horizonte. Ele que fiscalizava isso aí, ele foi assassinado, né, ali naquela região que tem até um busto na esquina ali, ó, de frente àquele posto ali da BR, que homenageia o promotor que foi assassinado ali naquela região ali, exatamente naquele sinal ali, indo para o MP ali na Raja Gabaglia, né? Então, quer dizer, ele foi assassinado ali. O Parque Ecológico da Pampulha, ele tem uma particularidade bem interessante. O que é? Qual que é essa particularidade aqui? Ele é formado pela sedimentação da Lagoa da Pampulha, tá? Então ele tem essa particularidade aqui, ó, que ele é formado pela sedimentação da Lagoa da Pampulha. Sedimentos. Por isso tem um monte de praga lá, né, gente? Sedimentos é lixo, é entulho. Não é à toa que um dos projetos da Lagoa da Pampulha é tentar fazer o quê? Desassorear a Lagoa da Pampulha. O que é desassorear? Retirar o excesso de sedimentos. Sedimentos é lixo, né? Tudo que é jogado na Lagoa da Pampulha ali, inclusive sedimentos orgânicos. Por isso que aquele parque ali, ele tem um tratamento de água ali, tem um tratamento de esgoto ali, tá? Ele tem uma ET, que a gente chama de ET, Estação de Tratamento de Esgoto, tá? Ele tem uma ET ali, tá certo? Que na verdade era uma tentativa de despoluir a Lagoa da Pampulha com o excesso de matéria orgânica jogado ali, trazido pelos córregos Sarandi e também o córrego Ressaca, tá? Ultimamente está tendo uma discussão muito grande sobre o Parque Ecológico da Pampulha, com a presença das capivaras e a presença também dos jacarés lá, né? Quer dizer, está quase um Pantanal mato-grossense, né? Você tem jacaré, você tem capivara, só falta tuiuiu. Tuiuiu. Para quem não conhece tuiuiu, é aquela ave branca lá do Pantanal mato-grossense. Você lembra, meu filho? Já viu a novela Pantanal? Juma Marruá? Você não lembra da Juma Marruá, não? Fala a verdade. Vai que virava onça. Não? É? Da minha época isso. Eu não podia ver a abertura, não. Minha mãe me colocava de lá para eu dormir, né? Porque eu era pequenininho. E a Juma aparecia pelada nadando lá. Você lembra disso, querido? Fala a verdade, meu bem. Fala a verdade, né? Isso aí é da época de rock santeiro, tá aí falando que não lembra de Juma Marruá, né? Então, quer dizer, né? O Pantanal mato-grossense ali na Lagoa da Pampulha já está armado, né? Tem capivara, tem jacaré. Vocês sabem que já foram catalogados ali 22 jacarés na Lagoa da Pampulha, né? O bicho está procriando ali. Agora, quem foi, né, o infeliz que jogou o casalzinho de jacaré?
Não é isso? É a pergunta que não quer calar. Podia cobrar isso na prova. Quem foi que jogou, né, o casalzinho de jacaré na Lagoa da Pampulha? Ninguém sabe. Fica aquele jacaré lá, comendo cachorro, né? Ele adora comer um cachorro de vez em quando, né? O que tiver ele está comendo, pombo, garça, pessoas, né? Então quer dizer, né, criança está brincando, tem que tomar cuidado, né, meu bem? Criança solta da mão, né? Vai ali para você ver o jacaré. Cadê a criança? Né? Então quer dizer, é uma coisa que pode acontecer. Geralmente quem está de saco cheio do menino, vamos passear lá no parque ecológico hoje, vão lá, né, passear, tá de saco cheio do menino. Vai lá, Felipe, joga lá, joga a pedrinha pro jacaré, né? Vai lá. O jacaré vai, só tá a perna do menino afundando assim, né? Então quer dizer, ali tem um problema relacionado a esses jacarés ali, que querendo ou não, né, eles começam a ameaçar, principalmente algumas pessoas que pescam na Pampulha. Isso é um problema social seríssimo, né? Aquelas pessoas que pescam na Pampulha ali, gente, não poderia pescar numa água onde você tem uma grande quantidade de metais pesados, como nós encontramos ali. Imagina, ali tem saneamento básico, moçada, ali cai esgoto, tá? Quando o Márcio Lacerda teve aquela loucura de falar, né, que a Lagoa da Pampulha já estava apta a esportes aquáticos, por que ele não foi? Né? Por que ele não foi lá, pegou o iate dele, ficou lá, né, brincando lá? Porque todo mundo sabe que aquela água é extremamente contaminada, tá? Nós temos o Parque Guanabara, mas o Parque Guanabara não é patrimônio, né? Não é necessariamente aí um projeto arquitetônico. Ele é um parque que tem o objetivo, né, de você gerar o divertimento ali, mas faz parte também da orla, mas não é projeto arquitetônico. Mangueiras. Eu sou da época do Mangueiras. Entendeu? Até parece que vocês são muito novinhos, né? Quem fica olhando, eu dando aula aqui, o pessoal deve estar em casa, né? O pessoal deve estar em casa, eu falo assim, esse professor deve estar lidando só com adolescentes aqui, né? Porque não lembra de Pantanal, né? Não lembra do Parque Mangueiras. Mangueiras tinha o Minhocão lá. Você já andou lá no Minhocão? Você já andou? Delícia. Lá, na verdade, tem 2 minhocões aqui em Belo Horizonte. O Parque Municipal, que é o minhocão mais antigo. Já andou no minhocão do Parque Municipal? Você mesmo. O Eric Clapton da sala. Hã? Já, né? Já levou o menino para andar, mas você nunca andou, não. Né? Entendi. Tá, porque, na verdade, quando meu pai me levava para andar no minhocão, eu gostava de sentar na cabeça. Porque na cabeça é onde você tem o movimento mais curvo ali, né? De subida e descida. Então era realmente uma delícia ali, tá? Nós temos que ir lá. Vamos lá, tá? Vou te mostrar lá onde que a gente anda. Tá certo? Não. Tá aqui, olha os ciúmes. Esse aqui falou assim, a pessoa não quer sentar na cabeça não, quer sentar atrás. A gente vai sentar atrás. Tá? Não, fica tranquilo. Que também é o mesmo movimento que a gente faz. No meio que não tem graça, né, querido? Hein, meu bem? Quando você vai no Minhocão? Já foi no Minhocão? Já, né? Que é parque municipal lá que o diga, né, meu bem? Que esse pedalinho ali, né? Já tem menino? Foi feito lá no parque municipal, não? Né? Não dá certo. Porque o pessoal lá, vão lá chupar uma jaca, antigamente era assim. Vão lá chupar uma jaca no parque municipal. Você sabe que você não pode ficar pegando aquelas jacas lá no parque municipal, não, né? Burrinho? Que delícia. Andar de burrinho no parque municipal também é gostoso. Agora, o Minhocão não tem lugar melhor, né? Para mim, o Minhocão é o melhor que tem lá. Agora, o Minhocão do Parque Guanabara é sensacional, porque ele é maior, né? Tem mais camadas, é melhor para você poder se divertir lá. Né? Já foi no Parque Guanabara, já? Levar menino também ou eu sei que foi? Eu sei que foi mesmo. Entendi, delícia, né, minha querida? Bom, bons tempos aquele que o parque funcionava, né, minha querida? Hoje o parque já não funciona mais, o Minhocão já estragou, né? Então, olha lá. Olha aqui, outro projeto, outro patrimônio que nós temos, né? É o Parque Municipal, Falando dele aqui. O Parque Municipal Américo René Gianetti. Também conhecido, né? Assim, na verdade é o nome dele oficial, né? Parque Municipal de BH, o Parque Américo René Gianetti, né? René. E aí o que acontece então? O que o Parque Municipal tem de importante em se tratando de patrimônio? Primeiro que o Parque Municipal, ele tem uma questão ambiental extremamente importante para a cidade de Belo Horizonte, tá?
O que ele tem? Ele, na verdade, equilibra, ele gera um equilíbrio térmico no centro de BH. Hipercentro, né, gente? Chamar de hipercentro. Hipercentro é a parte mais central, a parte comercial, tá? Como que esse equilíbrio térmico acontece? O Parque Municipal, ele já teve aproximadamente 600 mil metros quadrados, tá? Hoje ele tem um pouco mais que 180 mil metros quadrados. Ou seja, já foi um parque muito reduzido pelo processo de urbanização, tá? Então ele sofreu muito com o processo de urbanização, principalmente na construção da área hospitalar de Belo Horizonte e mais precisamente da Avenida Alfredo Balena, tá? Que é justamente essa avenida que dá acesso à área hospitalar de BH. E aonde nós temos ali dois grandes hospitais que são referências na América Latina, hein? O Hospital das Clínicas, tá? Na verdade são três, né? Porque um é de politraumático. O Hospital Santa Casa, que tem um dos melhores mestrados na área de saúde, e o Hospital, obviamente, João 23, né? Referência em politraumatismo. Então, quer dizer, todo mundo aqui que se acidenta vai para o João 23, né? No primeiro momento. Depois que você está fora de perigo lá, você é direcionado, se você tem um plano de saúde, aí você é levado para o hospital que você, né, que tiver vaga, que você tiver preferência, tá? Mas politraumatismo, nós temos ali o João 23, que é referência, né, não só em BH, como em toda Minas Gerais, em toda a região aí, e uma das maiores referências da América Latina com relação a politraumatismo. O Hospital das Clínicas dispensa comentários, é o hospital da UFMG, né, pertence à Universidade Federal de Minas Gerais, onde nós temos a Faculdade de Medicina, tá? E o Hospital Santa Casa também é uma referência, principalmente no seu mestrado aí na área de saúde. Então nós estamos bem servidos ali. Um dos maiores problemas que nós temos em Belo Horizonte é a saturação dos serviços, tá? Por quê? Vocês lembram que eu estava falando com vocês que BH, por ser uma região polarizadora, ela acaba atraindo pessoas dos municípios vizinhos. Né? Por quê? É onde você tem maior infraestrutura. Vocês lembram daquelas centralidades? Né? Centralidade econômica, centralidade política e administrativa. Isso acaba trazendo a concentração populacional e acaba também atraindo pessoas de outros municípios para vir tratar em Belo Horizonte, por causa da sua melhor infraestrutura. Né? E esse equilíbrio térmico aqui no centro de BH, o Parque Municipal, qual que é a importância dele? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada ilhas de calor? Já viram? O que na verdade são essas ilhas de calor? Ilhas de calor é onde eu tenho maior temperatura em determinado ponto e a temperatura pode cair em outro lugar por causa das condições, por exemplo, né, a presença de árvores, água e por aí vai. No caso, Belo Horizonte tem ilhas de calor? Sem dúvida nenhuma, tá? E aí o que acontece? Pensa comigo aqui. Eu tenho uma área extremamente urbanizada, Praça 7. Olha lá, ó. Praça 7. Tá? É, a Praça 7. Tá certo? Olha o pirulito lá. Tá? Esse aqui é o pirulito. Tá? O pessoal de casa, o pessoal de Cuiabá, o pessoal de, né, São Luís, esse aqui é o pirulito que a gente tem aqui. Tá? O pirulito grande. Tá? De vez em quando no carnaval eles colocavam uma camisinha no pirulito, uma coisa baranga demais, mas colocavam. Né? Geralmente, quando você tem alguns eventos aqui de manifestações, a Praça 7 de Setembro é literalmente aí colocada como sendo uma de grande visibilidade em Belo Horizonte, apesar de que se você quiser parar Belo Horizonte toda, para a Praça Raul Soares. Dica para os manifestantes que querem barbarizar a cidade. Né? Se você para a Praça Raul Soares, você para a Avenida Amazonas, Avenida Bias Fortes, Avenida Augusto Lima e Olegário Maciel. Olha que interessante. Né? As principais avenidas de BH. Então você fecha Centro-Sul, você fecha Oeste, você fecha Norte, você fecha tudo. Né? É melhor do que Praça 7. Tá? Então, né, tem que estudar geografia para fazer manifestação, gente. Né? Então, quer dizer, o pessoal não estuda, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma área. E nós temos a pavimentação, né, moçada? Que aí é o principal problema. A pavimentação. O
que é pavimentação? É asfalto, tá? E nós temos uma coisa chamada albedo. Para quem não sabe, o albedo é um índice reflexivo dos raios solares. Tá? E aí o que acontece? Se eu tenho uma tonalidade mais escura, eu vou absorver mais esses raios solares, transformando mais raios solares em calor. Tá? Se eu tenho uma área mais clara, eu vou refletir mais esses raios solares, né? Transformando menos raios solares em calor. Certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos pensar o seguinte. Belo Horizonte, a parte do hipercentro, ela tem uma área extremamente urbanizada. Tá? E os raios solares, eles vão ser absorvidos ali, principalmente pelo asfalto, e vão ser liberados na forma de calor, que é o que a gente chama de raios infravermelhos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá, saúde, viu? Está entupida, isso é inversão térmica, nós vamos falar disso daqui a pouco. Tá? O pessoal começa a entupir quando começa a cair a temperatura, por causa de inversão térmica. Isso é muito comum em Belo Horizonte. Quem que está entupido aí? Deixa eu ver. O que é, querido? Ah, beleza, né? Entupido aí. Maceió. O pessoal de Maceió vem na região equatorial, não está acostumado aqui com o clima tropical de Belo Horizonte. Né, meu bem? Conhece a Lagoa da Pampulha? Lagoa da Pampulha? Conhece? É? Já viu os jacarés lá? Hein? Não, tem que ir lá. Né? Conhecer. Lá você pode brincar de jacarezinho lá. É uma ótima. Né? Tá certo? O pessoal de Maceió pode brincar de jacarezinho lá. Uma delícia. Tá? Você nada e não volta. É uma coisa fantástica. Tem a Ilha dos Amores lá. Um lugar ótimo para ir namorar. Ilha dos Amores. Tem carrapato. Né? Tem né, carrapato estrela, que inclusive é o que dá origem aí à febre maculosa. Trem fantástico. Tranquilo. Né? Também é um lugar muito bem frequentado, a região da Pampulha. Tá? Limpo. Lugar limpo. Tá? O pessoal te chamar, viu? Ô, He-Man, leva ela para conhecer a Ilha dos Amores, He-Man. Hein? Por que você não leva ela? Aproveita aí. Com esse cabelinho jogado de lado, vão lá na Ilha dos Amores, você vai remando para ela. Né? Olha, com esses braços assim, remando. Olha que coisa linda. Né? Passeando no Parque Municipal. Já passeou lá, remando, pedalinho? É delícia, hein, meu filho? Já foi bom nisso, né? É com menino, é só com menino. Eu tô só vendo isso. Né? A mulher foi embora, né? A mulher largou você com o menino, né? Porque é só você com o menino, faz o tempo todo com você, né? As mães hoje em dia, as mulheres hoje em dia, com essa autonomia, né, de chefe de domicílio, hoje já deixa os homens cuidando dos meninos, vai trabalhar fora, né? Vai ter outra família também fora. Então, assim, hoje é a mulher que comanda isso aí, né? Tranquilo. Você acha que eu sei exclusivo dentro daquela área, né, de abrangência, tá certo? Olha só, você libera aqui então calor e esse calor vai aumentar a temperatura nessas áreas mais urbanizadas. Já viu quando você está assim, está muito quente, você olha para o asfalto não está tremulando? Já viu isso? Aquilo ali é o calor que está sendo liberado, né? Então o calor está sendo liberado ali, ó, e ali você vai ter uma maior temperatura. Então aqui, ó, você vai ter uma maior temperatura em graus Celsius. Aí, de repente, se você está andando ali pela Afonso Pena e entra no Parque Municipal, olha lá. Olha lá o Parque Municipal. Você lá andando, né? Olha lá você andando. Olha quem está vindo atrás de você aqui. Olha lá, olha lá. Olha quem está indo. É um cara encapuzado. Tá? Então, mas esquenta a cabeça não, tá? Então ali, olha lá, você e o cara encapuzado lá, tá? Mas vai tranquilo, tá? Vai tranquilo, não vai dar nada não, tá certo? A guarda municipal tá aqui, ó, tá aqui, comendo uma rosquinha, né? Olha lá, tá? A guarda municipal, você lá no futuro lá, tá? Lá, né? Tudo mais. Você tá andando ali, aí você entra no Parque Municipal, Américo René Gianetti. O que acontece? Quando você entra ali, tá mais fresco, né? A temperatura ela já está um pouco mais agradável por causa de ser uma área arborizada, tá? Porque a árvore ela não só libera menos calor na atmosfera, como ela consome os raios solares na realização da fotossíntese.
Então, quer dizer, esse calor aqui que é liberado é um calor em menor quantidade. Por isso que a temperatura aqui, ó, vai ser menor. Tá? Então, isso é o que a gente chama de ilha de calor. Uma área extremamente urbanizada, pavimentada, vai ter uma maior temperatura do que, às vezes, uma área que está do lado. Por isso que é chamada de ilha, isolado. Tá? É um ponto isolado, é um ponto pequeno isolado, aonde você vai ter grandes temperaturas ocasionadas pelo processo de urbanização. Por isso que o parque municipal, ao ser reduzido, né, de 600 mil metros quadrados para um pouco mais de 180 mil metros quadrados, você perde em área verde, você perde nessa questão relacionada à qualidade de vida. Né? Então, isso acaba fazendo com que você tenha uma necessidade da presença do parque municipal naquela região da Afonso Pena. Tá? Então, ele tem uma importância ambiental, moçada. Tá? Ele tem uma influência ambiental. E detalhe, né, pessoal? O parque municipal ali também permite com que você tenha maior infiltração de água. Você gera menor, né, possibilidade de áreas de inundação. Ainda mais porque do outro lado, lá na Avenida Andradas, você tem o Rio Arrudas. Então, quer dizer, se eu não tivesse uma área ali para infiltrar mais a água e reduzir o escoamento da água, a possibilidade de eu ter áreas de inundação é grande. Tá? Então, manter áreas verdes, inclusive, faz parte do plano diretor nosso. Nós temos que manter áreas verdes e áreas que permitem a infiltração da água. Tá? Justamente para evitar o quê? Áreas de alagamentos, áreas de inundações. Tá? Por exemplo, o que é melhor em se tratando da questão ambiental? Eu ter pavimentação ou eu ter calçamento? Calçamento. Por quê? O calçamento, você tem aqueles espaços entre as rochas que permitem com que você tenha o quê? Uma maior infiltração da água. Né? Da água. Ok? E detalhe, essa questão do parque municipal, ela é muito parecida com a questão do Parque das Mangabeiras. Maior reserva de Mata Atlântica que nós temos em Belo Horizonte. No Parque Municipal, nós também temos reserva de Mata Atlântica, tá? Você encontra o pau-brasil lá. Tá? Então, quem nunca viu o pau-brasil, vai lá no Parque Municipal para você ver. É uma ave fininha, porque o pau-brasil ele não era utilizado na história para madeira, não. É para produção de tinta, né? Das caravelas, que eles pintavam as caravelas. Então, a produção era de tinta. Tá? Então, lá no Parque Municipal, uma espécie endêmica da Mata Atlântica, nós já vimos isso, né? Por isso que a Mata Atlântica é considerada um hotspot, né? Você encontra o pau-brasil lá no Parque Municipal. Então, você tem vestígios de Mata Atlântica no Parque Municipal, mas a maior concentração de Mata Atlântica é justamente no Parque das Mangabeiras, tá? Que é um patrimônio também. Então, olha só, nós estamos falando só de patrimônio por enquanto, hein? Nós temos aqui, então, o Parque das Mangabeiras. Ah, detalhe. Vamos ver, vocês estão craques mesmo. Quem que foi o paisagista do Parque Municipal? O Vilão. Você decorou, né, filho? Você aí decorou. Tá torcendo para cair Paul Villon. Né? Torcendo, Paul Villon, paisagista do Parque Municipal. E do Parque das Mangabeiras? Burle Marx, né? O paisagista aqui foi Burle Marx. Cuidado para não confundir Karl Marx. O menino uma vez colocou, né, pessoa? Como é que é o nome daquele cara? Karl Marx? Eu falei, filho, que ele é sociólogo da escola de Frankfurt, lá na Alemanha. Ele defendia o socialismo. Burle Marx era paisagista. Nós tínhamos, né, dois grandes paisagistas em Belo Horizonte. Paul Villon, que além do Parque Municipal também foi responsável pela reforma da Praça da Liberdade, e o Burle Marx, que foi responsável aí pelo Parque das Mangabeiras e também pelo projeto arquitetônico da Pampulha. É o mais conhecido trabalho dele, inclusive. Tá? Paul Villon, era um francês. Tá? Paul Villon é um francês. Não é à toa que ele fez com que o Parque Municipal tivesse uma semelhança com os jardins franceses e fez a reforma da Praça da Liberdade, imitando os jardins de Versalhes, né, do Castelo de Versalhes. Né? Já foi em Castelo de Versalhes, meu bem? Já? Hã? Já? Versalhes? Tem que ir lá conhecer Versalhes, é imenso.
tá? Você se perde no jardim. Aí você lembra que você está andando no parque lá no Palácio da Liberdade, lá na região lá da Praça da Liberdade, você está andando pelos jardins de Versalhes. Uma imitação, né? Coloca entre aspas assim, porque né, tem gente que fala assim, não preciso conhecer não, porque eu já conheço a Praça da Liberdade. Né? Para que eu vou lá no Palácio de Versalhes? Né, meu filho? Já foi lá? Com o menino? Né, não? Ainda bem, né? Bom, o Parque das Mangabeiras, gente, ele tem aproximadamente 2,3 milhões de metros quadrados. Não é quilômetros quadrados não, né, gente? Porque quilômetros quadrados, o Brasil tem 8,8 milhões de quilômetros quadrados. Se o Parque Municipal do Parque das Mangabeiras tivesse 2,3 milhões de quilômetros quadrados, era quase o tamanho do Brasil, né? Imagina o Parque das Mangabeiras, começava aqui e terminava lá em Roraima. Né? Então, milhões de metros quadrados, tá? O que marca o Parque das Mangabeiras é que ele pertence à grande reserva, né? O Parque da Serra do Curral. Na verdade, o Parque das Mangabeiras ele faz parte de um complexo, né? Que é o complexo Parque Serra do Curral. Que aí nós temos um parque também, além do Parque das Mangabeiras, desse complexo, que é o Parque Paredão da Serra. Já ouviram falar? Paredão da Serra? Fica do outro lado do Parque das Mangabeiras. Pensa comigo aqui, você está lá na Praça do Papa. Praça do Papa daqui. Aí você está vindo Afonso Pena aqui, ó. Aí você contorna a Praça do Papa, tem uma ruazinha aqui, uma coisinha para você... Né? Ir lá, tomar cuidado nessa região aí, viu, gente? Toma cuidado quando vocês estão circulando aí na Praça do Papa. Tá? Se alguém te convidar para ir na Praça do Papa, toma cuidado, viu, querido? Já foi lá? Já? Mas você também, né? Já quebrou tudo aqui em Belo Horizonte, né, meu bem? Você é daqui mesmo? Ah, você é de todos os lugares. Tá tudo bem? Você tá usando o quê? Você quer ser guarda desse jeito aí? Hein? Nessa loucura? Imagina você lá no Parque Municipal, né? Olha lá, tomando conta do parque. Aí chega o menino e pergunta, como é que eu vou para a Praça 7? Segue aí. Olha, né, é isso que a gente está precisando. Né? Eu acho que é por isso que esse concurso foi suspenso, acho que eles descobriram quem está fazendo. Né? Tem que ter, né? Tem que ter uma vasculha dentro, tem que vasculhar melhor essas pessoas. Olha, esse cara com a camisa de Corinthians fazendo guarda municipal, meu filho, ninguém vai saber se você é o guarda ou se você é o meliante. Né? Porque olha lá, tá certo? Você é corintiano, meu filho? Você é da onde? Você é de São Paulo? Não, é. Você é daqui e torce pro Corinthians. Falta de identidade, né? Você não tem aquele negócio cultural que eu acabei de falar aqui, não, né? É aqui que eu moro, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Né? Como é que você chama, lindeza? É o Thomas. Né? Na minha época tinha um funk que chamava Thomas, né? Era um negócio bem interessante. Não, é da sua época, assim, né? Você curtia com o menino? Não, com o menino é outro aqui, desculpa, né? Nunca vi tanto menino. Aí o que acontece lá? Você tem lá a Praça do Papa, né? Praça do Papa lá, Praça do Papa. Opa, peraí, isso aqui é o tal São Francisco. A Praça do Papa é assim, né? Onde o Papa chegou, olhou e falou que Belo Horizonte, em 1980, né? Eu tinha nascido quando o Papa veio aqui. Não, tinha não. Ainda faltava uns meses para eu nascer. Tá? Eu nasci em 80. Existe uma praga aqui que a gente coloca, né? Dessas pessoas atrevidas aí, que vai ficar aí eternamente fazendo cursinho, né? Não passa, não vai passar nada. Né? Nem pra, sei lá, nem pra porteiro. Da prefeitura, você vai passar, tá? E o concurso, inclusive, é administrativo, né? O que acontece aqui, ó? A Praça do Papa, quando você sobe aqui, pra cá tem o Parque das Mangabeiras. Certo? Vocês estão sabendo o que eu estou falando aqui? Né? Porque eu estou falando Praça do Papa. Né? O que é que está acontecendo? Né? Não está aqui não, filho? É uma entidade que está aí? Hein? É? Vamos fazer um trabalho? Vamos fazer um trabalho? Vamos expulsar isso aí? Né? Isso aí é coisa ruim, é Oxum. Né? Vamos lá. Tá? Aqui está o Parque das Mangabeiras. Do lado de cá,
Você tem o Wilton Rocha lá, o Wilton Rocha, o antigo Hospital de Olhos de Belo Horizonte, quebrou já, né? Ah, cara, eu fiquei sabendo que eles estão revitalizando lá, mas assim, antes lá era o Instituto Hilton Rocha que cuidava somente de olhos. Inclusive eu consultei lá há muito tempo. Tinha um médico lá, Kleber Godin, morreu, coitado, mas, né, e tal. Mas aí o que acontece? Agora eles revitalizaram aquilo ali para ser um hospital oncológico, não é? E ali então já começa a ter alguns tratamentos em câncer. Eu não sei se chega a ser essa referência toda, não, porque nós ainda temos hospitais aqui mais conhecidos, né? Por exemplo, o Hospital da Baleia é uma referência gigantesca no tratamento do câncer também, né? Mas sem dúvida nenhuma é um polo, né? É uma estrutura muito bacana aquilo ali, né? É muito grande o Hilton Rocha. Só que eu não sei se ele foi reformado já todo. Tinha uma parte lá que eles estavam querendo reformar ele. E ali, detalhe, ali ele encravado na rocha, né? O que é interessante é que o hospital ele é encravado na Serra do Curral. Isso é uma estrutura bem bacana. Agora, não sei se chegou a ser essa referência toda, não, mas eu até vou pesquisar depois. Mas ali era conhecido como o antigo Instituto de Olhos, né? O Tom Rocha, o Hospital de Olhos de Belo Horizonte. Tá? E que ficou bom tempo desativado. Um bom tempo. Né? A Praça do Papa ali, ela vai. Na verdade, a Afonso Pena ela vai chegar até a Avenida Bandeirantes. Exatamente. É onde você tem ali a escola de Guinhar, da UENG, tá à direita. Ali já começa Agulhas Negras. A Afonso Pena ela vai até a Avenida Bandeirantes. Que do outro lado, aí, por exemplo, está aqui a Avenida Bandeirantes, cuidado para não confundir com o bairro Bandeirantes, né? Muita gente confunde. A Avenida Bandeirantes, ela vai chegar até na praça lá, JK, que é onde você tem o córrego Acaba Mundo, do lado direito. E pro lado esquerdo, você vai chegar no Minas Tênis 2, lá embaixo. Que tem uma outra entrada pelo Parque das Mangabeiras lá embaixo também. Só que eles não ativam geralmente lá não, porque estava entrando muita gente que eles não estavam tendo controle. Né? Agora, a Rua do Amendoim, nós vamos falar dela aqui agora mesmo. A Rua do Amendoim. Que, você lembra da Rua do Amendoim aqui, né? É aqui, ó. É na esquininha aqui. O que você andou fazendo lá? Aí na Rua do Amendoim. Comendo amendoim. O apelido dele, diga qual é? Amendoim. Né? Olha só. Ô, lindeza. A Rua do Amendoim, ela tem uma particularidade, né? Vamos pensar que o carro sobe sozinho, mas na verdade ele está descendo. Aquilo ali é uma ilusão de ótica, tá? A Rua do Amendoim é conhecida por causa disso aí, tá? Então quer dizer, ali é uma descida, mas quando você olha de dentro do carro, parece que está subindo. Aí dá a impressão que o carro sobe sozinho. Moçada, é ilusão de ótica, tá? Porque já falaram, inclusive, que o minério está atraindo o carro. Para com minério, nem imã, não. Tá? Então, porque ali tem muito minério, puxa o carro. Gente, tá? Aquele ali, o que acontece com o cara? O cara vai no mirante, o mirante está para cá, né? Aqui está a casa do governador, que ele não usa, né? Que ele falou que ia transformar em museu, estou esperando. Aí aqui está o mirante. Aí o cara sai do mirante aqui, ó, vai na Rua do Amendoim e começa a ver coisas. Né? Mas ele começou a ver coisas lá no mirante. Né? Aí, só que ele desceu aqui. Tá? Então o mirante está aqui. Do outro lado, você tem o Parque Paredão da Serra, que é um parque que foi adaptado para quem tem deficiência, para poder para poder subir lá. Tá? Eles encheram de ferro lá o negócio para poder servir de apoio. Moral da história, foi embargado, porque você não poderia alterar um parque. O parque ele tem que ser natural, ele não pode sofrer grandes alterações. E eles colocaram, né, corrimões lá de fora a fora no parque, né, do Paredão da Serra. Então, quer dizer, não poderia mexer. Só que agora o que eles fizeram lá? Só pode entrar no máximo 20 pessoas no dia nesse parque. Por isso que é muito difícil você entrar lá nesse Parque Paredão da Serra. Antigamente era aberto, qualquer um podia subir. Só começou a ter uns assaltos lá. Aí agora eles estão controlando a entrada. Tá? Mas existe esse Parque Paredão da Serra. Tá? Cuidado com isso aí. E o Parque das Mangabeiras, que é o mais comum deles.
E ambos, tanto o Parque das Mangabeiras como o Paredão da Serra, pertencem ao Complexo Parque Serra do Curral. Ou seja, é patrimônio do município. Lagoa Azul, que na verdade foi a drenagem feita pela mineradora, né? Porque a mineradora que existia ali, que era na verdade a mineradora Morro Velho, que foi desativada já e tudo mais, ela drenou a água do lençol freático de Belo Horizonte, formando aquela lagoa ali. Só que na hora que você olha a lagoa, ela não está mais azul, não, ela está cheia de minério. Porque ela já foi totalmente contaminada pelo minério de ferro. Não, na verdade, ali é uma barragem que eles fizeram. Sabe essa barragem que eles falam lá de Nova Lima, que tem perigo de romper e tal? É essa barragem aí. De rejeitos do minério. Então, ali no caso, eles construíram aquela barragem. Se aquela barragem se romper, todo o lençol freático de Belo Horizonte é contaminado. Então, o que significa que o abastecimento de água de Belo Horizonte fica comprometido. Fica comprometido. Oi? Nova Lima, Macacos, exatamente. Né? Aquela área ali toda, né, dessa barragem aí pode ser contaminada. Então, quer dizer, tem que ficar monitorando essas barragens aí, né? Inclusive barragens, eu não acredito que vai ser cobrado na prova de vocês, não. Mas, assim, é uma coisa que pode afetar Belo Horizonte se ocorrer o rompimento delas. Né? Então, pode afetar principalmente o abastecimento de água da cidade. Tá? É isso que pode ocorrer lá. Tá? E aí, né, a gente sabe muito bem que é uma região do quadrilátero ferrífero. Gente, Minas Gerais, né, não iria sobreviver sem o minério. Tá? Porque, sem dúvida nenhuma, grandes cidades mineiras aqui vivem dos royalties do minério. Tanto que eles não querem que a Vale saia daqui, né? Eles querem que a Vale permaneça. Porque se a Vale sair daqui, vários municípios se tornarão cidades fantasmas. Porque sem o minério não tem renda. Simplesmente isso. Né? E o pessoal também não tem emprego. Então é um negócio meio complicado. Já aconteceu isso em Mariana, está acontecendo agora em Brumadinho, né? Barão de Cocais, e são cidades circunvizinhas a Belo Horizonte. Né? Então, quer dizer, querendo ou não, tem um efeito. Porque pode não cair especificamente falando de barragens, mas pode falar, por exemplo, se eu retiro essas mineradoras dessas cidades circunvizinhas, qual que vai ser o impacto para Belo Horizonte? O fluxo migratório vai ser gigante para BH. Por quê? Essas pessoas não vão ter emprego nessas cidades, vão se deslocar para Belo Horizonte. Ou vão deslocar definitivamente, ou vão promover o deslocamento pendular de forma mais intensa, né? Que é a pendularidade. Não é isso? O cara que mora no município vem trabalhar em Belo Horizonte. E aí, qual que é o problema para Belo Horizonte? A saturação do serviço, a saturação de emprego, né? A saturação do trabalho. Né? E aí a população belo-horizontina mesmo, a nativa belo-horizontina, acaba sofrendo essas consequências também. Então, apesar de não ser algo diretamente relacionado a BH, é algo que pode, sem dúvida nenhuma, atingir Belo Horizonte. Tá? E lembrando que Brumadinho faz fronteira com BH, né? Não podemos esquecer disso. Nova Lima faz fronteira com BH, né? Tudo lá na porção sul, né? Então você tem na porção sul Nova Lima, na porção sudeste, na porção sul Brumadinho, na porção sudeste Nova Lima. Então, quer dizer, você tem ali uma área ali que já é bem preocupante, né? Então, aonde? Quando? Em Macacos, que você está falando? É, da Pampulha. É da Pampulha. Aí, no caso, qual o período que ela rompeu? Foi em 54. Agora, o que causou? Não. A parte da Pampulha ali, a barragem da Pampulha, ela é artificial. Tá? O que aconteceu foi um rompimento durante o seu processo ali de inauguração da Pampulha. A Pampulha foi instaurada na década de 40. Então, quer dizer, na década de 50, quando teve esse rompimento, é que, na verdade, a barragem transbordou. Então, tanto que a barragem hoje, ela tem um compartimento que ela abre para poder diminuir o volume da lagoa. E aí alaga o bairro que está embaixo. O bairro Aeroporto, por exemplo, tudo vai sendo alagado. Que é uma forma de controlar. Mas o problema é que você tem uma barreira ali que as pessoas embaixo que não podiam habitar aquelas áreas, mas habitaram. Então, quer dizer, quando você abre a comporta ali para desafogar a barragem, acaba inundando a parte de baixo. E aí é um outro problema que é gerado.
Né? Mas aí, no caso, é diferente. Aí, no caso, nós estamos falando de questões artificiais. Essas barreiras que são construídas, elas são construídas com o próprio terreno. Por isso que elas têm esse movimento que a gente chama de talude, que é o que o pessoal fala aí, que é o movimento de massa. Porque a tendência da massa é ir acomodando. Só que em determinado momento, a partir do momento que ela acomoda, ela pode ocasionar o quê? Um rompimento por baixo, porque você aumenta a pressão e a pressão faz com que a água estoure a barragem por baixo. Por isso, quando você vê aquela foto lá de Brumadinho, da barragem explodindo, ela explode por baixo, por causa da pressão da água. Né? Mas a ideia é não ter barragens, mas elas são mais baratas, por isso que o pessoal constrói. Mas a ideia era não ter. Né? A ideia era que você tivesse um processo de reciclagem de água, né? A reutilização da água, para evitar esses acúmulos de rejeitos provocados pela mineradora. Beleza?